Respeitável público, que nossas sinapses façam um espetáculo de novas aprendizagens, unindo todos os saberes incríveis do livro Brincar para a criação de um novo capítulo em nossas histórias. Com vocês, o fascinante brincar teatral das crianças. Saudações, pessoal! O meu nome é Karine Machado, autora do capítulo O Fascinante Brincar Teatral das Crianças, e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês os pontos principais da minha escrita, além de experiências observadas e vivenciadas por mim como educadora. Então, pessoal, o propósito do meu artigo é ressaltar a teatralidade das brincadeiras infantis. Mas o que significa teatralidade? Uma das definições é a criação de um espaço-outro dentro do universo do real para que a ficção possa acontecer. E eu vou abordar especificamente no estágio pré-operatório, lá no início da infância. Essa fase corresponde dos 2 aos 7 anos de idade. E segundo Piaget, é exatamente nesse momento que surge a função simbólica da criança. De uma forma simplificada, função simbólica é a atribuição de um significado para algo que não tem aquele sentido. Por exemplo, quando uma criança pega um cabo de vassoura e transforma num cavalo. Ou a criança pega uma escova de cabelo e transforma num microfone, ou num telefone, ou numa varinha de condão. Essa função simbólica, ela é responsável pela construção do faz de conta das brincadeiras infantis. Para Piaget, a brincadeira simbólica, faz de conta ou jogo dramático, como é denominado, tem um papel preponderante no desenvolvimento integrado da criança, em seus aspectos cognitivos e afetivo-relacionais. Emerge dos jogos funcionais e contribui de maneira decisiva para que a criança aprenda a formar e a lidar com símbolos, por meio de sua imaginação e sua memória. Contribui decisivamente para a assimilação da realidade. Por meio dela, a criança realiza sonhos, revela conflitos e se autoexpressa, reproduzindo papéis, imitando situações da vida real ao seu modo. A dificuldade de brincar de forma simbólica está associada a uma disfunção que é frequente no aspecto autista, na esquizofrenia e no transtorno bipolar. Esse faz de conta, ele não é de mentirinha. Muito pelo contrário, a criança ela está vivendo de uma forma exuberante, de uma forma intensa aquele momento. Ela vai mergulhar na sua brincadeira simbólica, trazendo a sua verdade. Faz de conta é uma linguagem de adulto. Inclusive, quem já participou de grupos de teatro vai saber muito bem do que eu estou falando. Quando a gente vai realizar uma ação, um jogo teatral ou até em cena, por exemplo, é muito comum a gente ouvir: realize como uma criança brincando. Por quê? Porque a criança não está fingindo. Ela está vivendo aquilo, ela está se entregando. E com certeza, as crianças são uma fonte incrível de inspiração para todo o artista. O artista está vivendo o seu faz de conta com intencionalidade. E a criança nas suas brincadeiras de uma forma espontânea. Enquanto o ator
faz um laboratório de pesquisa sobre uma determinada personagem, onde ele vai se inserir no ambiente inspirador, o mais próximo possível da realidade, a criança, antes de construir a sua brincadeira simbólica, vai primeiramente observar o seu entorno, as pessoas que ela convive, o que elas fazem, como elas falam, as suas fisionomias e vai imitá-las nas suas brincadeiras simbólicas. Essa imitação é resultado dos neurônios espelhos, que também são responsáveis pela empatia e pela teoria da mente. Percebam como isso é importante na constituição cognitiva e socioafetiva da criança. A questão dos neurônios espelho, que vão promover essa imitação da criança, não é simplesmente sendo uma cópia do que ela vê. Ela vai observar a realidade com todos os sentidos dela e vai ressignificar de acordo com o seu entendimento. Por isso que não adianta aquela frase, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A criança, ela vai imitar o que ela observa e o que ela compreende, e não o que dizem para ela. E nas brincadeiras simbólicas, a criança ela vai estar demonstrando o seu entendimento da realidade. Mesmo que seja aparentemente uma fantasia, ela precisa do real, ela precisa dos subsídios da realidade, da interação com outras crianças, com adultos, com o mundo, para conseguir imaginar as situações. E mesmo que duas crianças passem pelos mesmos processos, pelas mesmas experiências, cada criança vai ter o seu entendimento. É através do brincar que a criança aprende, e quanto maior o repertório de experiências, melhor é para a aprendizagem da criança. Os neurônios da aprendizagem necessitam de novidades. E mesmo quando ela brinca com o mesmo brinquedo ou objeto, ela vai construir diferentes maneiras de lidar com o mesmo. É muito importante ofertar recursos tridimensionais para a criança, não necessariamente brinquedos, mas materiais não estruturados, como rolos, pedaços de madeira, tampinhas, para que a criança crie novas significações e disponibilizar diferentes espaços onde elas possam criar novas possibilidades também. No período pré-operatório, as crianças possuem um mapa de saliências, necessitando do tridimensional para posteriormente compreender o bidimensional. Lembrando também que todo conhecimento passa pelo corpo primeiro, para posteriormente ser abstraído. Outra questão importante quando falamos sobre neurônios espelho é em relação à neuroplasticidade transpessoal, que é a capacidade dos neurônios se modificarem, se reorganizarem através das sinapses, né, que seria a comunicação de um neurônio para um outro neurônio, a partir da interação com outros sujeitos, sejam eles crianças ou adultos. Isso tem tudo a ver com Vygotsky, né, com o socio-interacionismo, onde, por exemplo, quando uma criança brinca com outra que domina mais um jogo, por exemplo, e ela vai aprendendo com aquela outra criança. Mas não fica só nisso. Existe toda uma questão emocional também. Quando uma criança se depara com uma situação, por exemplo, de dor de uma outra pessoa, ou uma sensação de felicidade de uma outra pessoa, ela vai estar assimilando aquilo e vai estar sentindo como se ela estivesse passando por aquele mesmo processo, por aquela mesma ação. Isso é tão fantástico, né? Tão incrível,
que vai desde a parte da aprendizagem como a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E claro que para isso tem que existir um significado, tem que existir uma conexão. Como eu fiz várias analogias em relação a teatro, eu poderia fazer também quando uma plateia está assistindo uma peça de teatro, assistindo, né, uma história ali, um enredo daquela peça, e está sentindo emocionalmente o que os atores estão encenando, está se colocando no lugar daquele ator, está experienciando as suas emoções como se estivesse vivendo aquilo, né? Uma catarse. É mais ou menos como acontece com a criança. Isso também é neuroplasticidade transpessoal. E existe uma outra questão muito interessante, porque não é só aquilo que eu observo, mas quem me observa também age sobre mim. Como será que são os estímulos que eu estou recebendo, o olhar da pessoa que está promovendo uma brincadeira comigo, por exemplo? É um olhar de aprovação? É um olhar de incentivo? Como é que a criança está recebendo isso? Né? O olhar de quem está me observando também me modifica. Isso tem tudo a ver com física quântica. E, levando para o lado do teatro, imagina o ator diante de uma plateia, se aquela plateia for calorosa, né, e eles estabelecerem uma conexão e existir muitas palmas, como é que o ator vai se sentir? E quando a plateia está fria, quando não existe essa conexão, como é que o ator vai se sentir? Mesmo que ele não demonstre. Existe um movimento interno acontecendo. E isso é neuroplasticidade transpessoal. Tanto de quem está observando, como para quem está sendo observado. Bom, pessoal, em suma, eu quero afirmar, defender sempre que eu enxergo teatralidade em todas as brincadeiras simbólicas das crianças. Sejam elas brincando com massinha e aí estarem manipulando e criando uma história e criando vozes, sejam elas brincando com material não estruturado ou com brinquedo convencional. Para mim, aonde existir essa fantasia, seja com o próprio corpo dela, seja com o ambiente, seja com o objeto, existe teatralidade. E como isso está muito presente em mim, me faz refletir sobre futuras pesquisas que eu pretendo fazer. Né? Será que não existe assim uma relação da importância do teatro para um adulto que talvez não tenha vivido da maneira adequada, ideal, as suas brincadeiras enquanto criança? Será que o teatro não consegue resgatar essa criança interior? É um bom tema para pesquisa que eu quero me dedicar bastante, porque eu já enxergo sim muitas conexões em relação a isso. Também não posso deixar de finalizar esse vídeo sugerindo algumas brincadeiras para vocês, mas assim, relacionadas com o teatro propriamente dito. Sugiro já de antemão, assim, né, principalmente na educação infantil, ter uma caixa de fantasias, ou um baú, ou uma arara, onde essas fantasias não precisam ser figurinos convencionais, né? Pode ser roupas coloridas, pedaços de tecido,
né, com imaginação, e a criança tem de sobra, ela vai elaborar várias personagens, né? Então tenha chapéus, tenha tiaras, tenha vários acessórios, e isso pode ser solicitado até para os familiares ou para outros educadores, né? Pedir assim uma campanha, me ajude a ter a minha caixa de figurinos, né? Então é maravilhoso. Outra coisa, que é uma experiência minha, não basta ter a caixa de figurinos, não basta a criança estar lá brincando, que já é maravilhoso, ela está construindo, né, a sua psique. Participe também. Participe dessas brincadeiras. Não é no sentido de você impor as suas ideias, não é isso. Participar dessas brincadeiras como um ator coadjuvante, como um colega, entrando na história que as crianças estão construindo. Em 2021, uma das turmas que eu lecionei foi um M1, que corresponde dos 2 aos 3 anos de idade. E nessa foto, as crianças estavam viajando de ônibus, indo para a praia, mas ao fundo dá para notar um TNT, que era a praia. E tinha momentos que eu era motorista, tinha outros momentos que eu era filha de uma delas, né? As coisas iam acontecendo e eu ia fluindo. Neste outro momento, uma das colegas está arrumando a peruca da outra. Ela não quis usar figurino, mas não deixou de interagir e de participar da encenação. Aqui as crianças estão observando os tesouros da natureza que havíamos coletado. Às vezes são sementes, às vezes são flores, às vezes são folhas. E é muito bacana os diálogos que surgem, os espantos, as personagens. Por vezes somos fadas, somos princesas, somos bruxas e as histórias vão acontecendo. Falando em bruxinhas, aqui além de estarem usando figurinos, elas seguravam fantasmas confeccionados por mim, e o jogo simbólico girou em torno de serem perseguidas pelos fantasmas e de também serem os fantasmas, construindo vozes peculiares para os mesmos. Nessa foto, elas estavam brincando com cavalinhos feitos de cabo de vassoura e garrafas PETs, também confeccionados por mim, e a história girou entre corridas de cavalo, amizade entre os cavalos, um cavalo que ficou brabo, o outro que chorou, cavalos que estavam dormindo, cavalos que iam pastar. E nessa última foto que eu selecionei, após os tambores terem ficado prontos, né, tambores feitos de lata que elas pintaram, depois também de nós termos cantado, tocado na nossa sala, nós fomos para uma turma de B1 para cantar junto com as crianças, numa espécie de apresentação não formal. Eu também tenho os momentos que eu só observo as crianças brincando, que é super necessário, mas eu devo confessar que as crianças geralmente querem que eu brinque junto. Acredito porque elas enxergam a minha criança interior e eu amo muito brincar com elas. Então, pessoal, eu finalizo esse meu vídeo, né, sobre o capítulo O Fascinante Brincar Teatral das Crianças com essa reflexão sobre neuroplasticidade transpessoal. Não são só as crianças que aprendem comigo, eu aprendo com as crianças no brincar, em conjunto, coletivo, teatral. E deixo para vocês a seguinte reflexão: como está a sua criança interior? Será que não está na hora de convidar ela para brincar? Lembre-se, no teatro tudo é possível. Um beijão e até a próxima!